Vivemos em um tempo no qual esperar por qualquer coisa é quase insuportável e inadmissível. Tudo precisa ser rápido e nossos desejos atendidos imediatamente. Por exemplo, entramos no restaurante com fome e queremos que a comida que escolhemos esteja pronta em 5 minutos. Mandamos uma mensagem e esperamos uma resposta imediata. Nós fugimos de filas como fugimos da morte. E já não achamos tão divertido ouvir nossos pais ou alguém mais velho contar uma história longa. Fomos mentalmente transformados e adaptados a uma sociedade acelerada e desesperada pelo agora. Esse trecho faz parte do livro Enquanto Isso, da escritora Fernanda Witwicki. Nele, ela fala sobre o tempo e sobre a nossa dificuldade de lidar com tudo aquilo que não pode ser acelerado. E essa palavra, tão pequena, mas cheia de significado, tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Qual é o tempo das suas leituras? Você já se sentiu pressionado ou pressionada a ler mais ou mais rápido? Já sentiu que se não desse check na sua lista de leituras, seria menos inteligente ou menos capaz? Então pega o seu café e vem comigo para mais um Literando. E hoje quem participa do nosso bate-papo literário é a Isabel Lemos, que além de leitora, também trabalha com formação de leitura para pais e crianças na educação pública no estado de Goiás. Eu perguntaria para você, aonde você quer chegar? Para que essa pressa? Né? Eu acho que a literatura ela não coaduna muito com essa velocidade do mundo, né? Ao contrário. A literatura vem justamente para que você possa olhar melhor, para que você possa apurar os seus sentidos. Isso demanda tempo, né? E também aprendizado. Claro, é muito importante você ter estratégias de leitura, isso faz toda a diferença, né? Só que não tem uma forma, não tem uma regra, né? Então não dá pra gente, o que funciona para você, às vezes não funciona para mim. Mas eu preciso conhecer para saber que não funciona, sabe? Então saber um pouquinho sobre essa estratégia de leitura, saber onde eu quero chegar, entender a literatura como parte da minha vida, como um hábito. E aí, esse hábito está muito ligado ao exercício, né? Então, a gente faz um exercício, a gente aprende e tem esse hábito. Então, a gente só aprende a ler lendo. Não dá para a gente aprender a ler sem folhear os livros, sem procurar espaços leitores, ambientes leitores, amigos leitores. Isso faz toda a diferença, né? Então, agora, vamos pensar nos clubes de leitura, por exemplo. Eu participo do clube de leitura da Livraria Palavrear, que é um clube de leitura incrível. E lá nós não temos uma meta, mas temos os dias que a gente se reúne. E é interessante que a gente tenha lido o livro inteiro. Claro que alguns não leem e tudo bem, assim, eles vão lá para ouvir e isso também é gostoso da literatura. Mas é importante você, aonde você quer chegar, né? Então é importante também desvincular um pouco essa coisa da regra, essa dureza, que na minha opinião não combina com a literatura. Não pense que o livro está ali para ser terminado, para ser acabado, né? Ali por trás tem uma pessoa. Então essas pressões são muito mais internas do que do próprio livro, sabe? Então eu acho que você tem que conhecer a obra. É interessante você conhecer um pouco da linha do autor, sabe? Isso vai te tocar, né? É interessante perceber que, na verdade, você vai resgatar aquilo que já é seu, sabe? Eu penso muito da literatura desse lugar, assim. Quando eu bato o olho num autor ou num livro, aquilo vai me envolvendo, eu penso, peraí, eu acho que eu já estava aqui, é isso. Então, reconhecer isso, sabe, no livro é importante. Você conhece o termo autoestima intelectual? Esse conceito é bem utilizado no meio acadêmico, ou seja, aquele ambiente cheio de pesquisadores e pesquisadoras. Muitas vezes é difícil sentir que você sabe o bastante sobre um assunto, ou que finalmente leu o suficiente para explicar com confiança sobre algum tema, principalmente em um ambiente cheio de pessoas capacitadas para isso. Muitas vezes você também é capacitado, mas não se sente dessa maneira. E o que isso tem a ver com literatura? Foi o que eu conversei com o psicólogo Herbert Pinto, que é especialista em procrastinação e também em terapia analítico e comportamental. O contexto ele tende a influenciar até o que a gente considera como bom ou ruim.
né? Até em termos mesmo de gosto literário, ou em termos de quanto eu me cobro por ler, né? Então, nesse sentido, a forma como uma pessoa se cobra pela leitura tende a ter uma história, né? Quero dizer, essa pessoa talvez tenha tido algum tipo de educação mais, como eu posso dizer, mais exigente em termos de desenvolver, por exemplo, um perfeccionismo. E o perfeccionismo é aquela crença de que eu preciso ser o melhor suficiente em tudo que eu faço. Sempre tem um contexto, sempre tem uma história. Eu acho que quando nós perdemos um pouco dos nossos próprios parâmetros, da nossa própria referência, quando a gente perde talvez o propósito final, né, a causa final daquele momento de leitura, eu acho que aí a gente está caminhando num caminho que pode ser bastante genérico. Quero dizer, você transforma a meta de leitura no objetivo da leitura, para além do conhecimento que você queria adquirir, da cultura que você queria adquirir com aquela leitura, né? Tem inclusive uma ideia que, vez ou outra, eu compartilho com o pessoal nas mentorias e nas terapias, ou mesmo no Instagram, que é um conceito de um filósofo, né? O filósofo Schopenhauer, o Arthur Schopenhauer. Ele comenta a respeito do conceito de utilidade. Por exemplo, é uma ideia que eu sempre trago porque ilustra bem essa coisa de trocar a finalidade pelo meio. Por exemplo, o Schopenhauer vai dizer que as coisas que nós consideramos úteis, elas são assim nomeadas porque elas são meio para alguma outra coisa. Então, nesse sentido, eu leio um livro de psicologia não apenas porque eu quero aquele conhecimento, mas porque aquele conhecimento vai me dar alguma coisa, vai ser uma ponte para alguma outra coisa. Diferente de uma leitura de um hobby. Uma leitura de um hobby a gente classificaria com Schopenhauer como uma leitura inútil, no sentido de ela se basta nela mesma. Ela não é um meio para alguma outra coisa. Então, quando a gente muda o nosso parâmetro, a nossa intenção de ler, da finalidade da leitura para uma meta que aquela leitura vai acabar ajudando a gente a alcançar, então eu vou ler 30 páginas, não é sobre ler, é sobre ler as 30 páginas. Eu transformo inadvertidamente aquilo que era uma finalidade em um meio para alguma outra coisa, para bater algum tipo de meta que o contexto está pedindo ou que eu acredito que eu preciso cumprir porque eu estou me baseando no contexto ao vivo. Tudo na vida tem a ver com as nossas particularidades, né? Nós somos únicos em nossa essência, no nosso percurso, e o seu percurso leitor só pode ser feito por você. Ele só faz sentido por você, porque você só tem a sua vida para viver. Ler é um movimento de resistência em várias nuances, assim, não só no aspecto do tempo, da rotina, do cotidiano, né? Até porque a gente faz as mesmas coisas todo dia, mas não faz do mesmo jeito, né? Então a gente acaba fazendo de forma diferente, mas é resistência também nas suas escolhas, é resistência naquilo que você escolhe ler também. É importante que a gente leia, por exemplo, autoras mulheres, né? Quantas mulheres nós temos nas nossas estantes, né? Quais mulheres nós estamos lendo? Mulheres regionais, mulheres aqui que estão com a gente na luta, na escrita, né? Então a literatura ela perpassa todos os campos da resistência, por isso que é um direito, né? Antônio Cândido fala que a literatura é um direito humano, assim como a arte é um direito. Então ele não pode ser retirado, né? Nem das crianças, nem dos adultos, nem dos idosos, né? Fala, os livros são para todos, todos são para os livros, assim. A literatura como direito já fala sobre a resistência, né? Que há nela, assim. Há aqueles que defendem que leitura dinâmica pode ser uma grande aliada dos leitores. Mas será que ela funciona para todo tipo de livro? Eu também sempre me perguntei se nesse tipo de leitura a gente não esquece mais rápido daquilo que lemos. Como eu sei que essas dúvidas também podem ser as suas, eu conversei com o Alexandre, que é professor em um curso especializado em leitura dinâmica. Vamos ver. Cada leitura tem um propósito, né? Que propósito eu tenho ler Charles Darwin? É um texto informativo de um biólogo que desenvolveu uma teoria. Se você tiver domínio de vocabulário, você vai conseguir ter sempre domínio de velocidade também dos teus olhos. Consegue fazer o teu cérebro, o teu cérebro tem conhecimento prévio sobre o assunto. Tudo que você tem conhecimento prévio do assunto, ele aprende mais rápido. Se você está abrindo uma nova informação, e, por exemplo, eu vou ler sobre medicina avançada, sobre questões cerebrais, eu não tenho essa capacidade. Então eu vou demorar mais para ler, porque o meu cérebro vai ter que fazer associações, eu vou ter que usar vocabulário, vou ter que usar novas apostilas, vou ter que ter domínio sobre o assunto. O cérebro não aprende algo do que ele nunca teve, né? Então isso é uma questão que a metodologia de leitura, de treinamento, ele é excelente para novos aprendizados, ele é excelente para quem tem domínio da informação, quem quer aprender um novo idioma,
quem quer aprender a gostar de ler, mas você vai conseguir velocidade com toda a informação quando você já tem um domínio prévio. Textos que você não tiver certo domínio, for um aprendiz, você vai tender a ler mais devagar. Porém, se for um texto informativo, o dinossauro tal tem tanto de altura, tem tantas toneladas, tanto peso, você consegue ler com velocidade total. Mas se você tiver uma parte filosófica por trás, vai te exigir mais, basicamente, uma imaginação, né? Vai ter que entender um pouco mais de antropologia, sobre o significado daquela região, como a Bíblia. A Bíblia não é só ler a linha pela linha, e sim a parte antropológica, a época, o período, a linguagem, era grego, era aramaico, então tem todos esses poréns. A leitura, na verdade, Jéssica, para você ser um excelente leitor, você tem que saber o propósito para a leitura. Tudo na vida tem a ver com as nossas particularidades, né? Nós somos únicos em nossa essência, no nosso percurso, e o seu percurso leitor só pode ser feito por você. Ele só faz sentido por você, porque você só tem a sua vida para viver. A literatura não é esse remédio que serve para todo mundo, sabe? Ela vai bater muito naquele momento da sua vida. Você vai ler um livro hoje, talvez poxa, não gostei muito do livro. E daqui 10 anos você vai falar, nossa, como assim? Eu não vi isso. Eu acho que o livro é um dos poucos objetos culturais, assim, que ele tem multifacetas, sabe? Que ele acaba falando, ele tá aqui parado e ele é outra coisa. Então é uma coisa meio mágica mesmo, assim, que não dá para explicar, né? Essa pressão, eu acho que eu sofri muito pouco, porque eu sempre entendi o livro também como um lugar, querendo ou não, um lugar solitário ali. Um lugar onde poucas coisas hoje você consegue parar e tá só você, né? Nesse momento. Então, eu nunca vi, sabe, como, não vou ler. Agora, claro, né? Jéssica, o que acontece? Quando o livro está todo mundo falando daquele livro, não vou mentir para você, eu falo, vou esperar um pouquinho. Vou esperar um pouquinho, até para decantar, sabe? Porque aí as redes e a galera de amigos, assim, fica aquela overdose do livro. Eu gosto de dar decantar um pouquinho, até para eu ter as minhas impressões, né? Então, assim, não tem problema com spoiler de livros, mas eu acho que tem um tempo próprio para que você tenha esse impacto com o livro e que não se deixe levar também pelas críticas. Nossa, o livro, como assim você não gostou do livro, né? Então, assim, para que você não entre nesses embates literários que são gostosos, mas tem um certo limite, sabe? Assim, quando angustia, quando te tira do lugar, né? Quando te incomoda, eu acho que aí é um bom sinal de que, opa, sabe, não, eu vou no meu tempo, eu vou do meu jeito, sabe? Sou só eu e o livro, assim. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abriu, li algumas linhas maravilhosas. Fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardará o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre ia ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com um livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com seu amante. Felicidade clandestina, Clarice Lispector. E quando o assunto é ritmo de leituras, a minha amiga Mariana Moreira também tem as suas próprias experiências para compartilhar. Dona do perfil literário O Melhor Que Li, é ela que hoje traz uma dica para sua estante. Olá pessoal, meu nome é Mariana, sou jornalista e desde outubro de 2023 eu tenho um perfil literário no Instagram que chama O Melhor Que Li. É notório essa questão da pressa da leitura, se tornou uma onda em que ler mais se torna mais importante do que você ter uma experiência bacana, e eu tento não ir nessa onda. Para mim, o que faz sentido é se a leitura é boa, se é válido, se é um assunto que
realmente me interessa, porque quantidade, não acredito que seja esse o caminho. Não adianta nada você ler 100, 200 livros por ano se você não teve uma história que te trouxe algo que te transformasse em uma pessoa melhor, ou que de repente fizesse sentido para sua vida naquele momento, que te ensinasse algo, principalmente, porque eu acredito que literatura muda vidas, muda histórias, te traz experiências que nem sempre você vai conseguir adquirir de outra forma. Então eu percebo essa onda em que alguns criadores de conteúdo literário e até mesmo pessoas que só consomem isso têm a falsa ideia de que metas de leitura, que você lê mais, é mais importante. E eu acredito que ler melhor é o que vale. Então, assim, se tornou uma questão de competição, as pessoas preferem não dormir para terminar um livro. Claro que tem histórias que você realmente não consegue, assim, viver enquanto você não descobre o final. Mas eu acho que é uma questão até, às vezes, de saúde. As pessoas deixam de comer, deixam de dormir para ler, para só no final colocar um número na bio, que leu mais, que leu 40 livros em um mês. Isso não é saudável. Então eu acho que a gente tem que ir por um caminho em que a literatura tem que agregar na vida. A gente tem que fomentar a leitura em um país que ainda lê pouco, por diversas razões, por acesso, por grana, porque não é barato você comprar um livro hoje no país. E eu acredito que o caminho é você continuar incentivando a leitura, seja como for. Se você tiver um tempinho, lê no transporte público, indo para o seu serviço, para a sua escola, para a faculdade. E não você se comparar, porque as realidades são muito distintas. Então eu acredito que não é esse o caminho, a quantidade não é o caminho. E se eu puder indicar um livro, leiam Safira de Prata, que é uma autora nacional. Ela é de Minas, se chama Laura Reggiani. É uma fantasia sobre lobos, tem bruxas, tem tudo o que é bacana em uma fantasia. E é um mundo inteiro criado por essa mente brilhante e que eu indico com todo o meu coração. Até mais! E com rotinas tão cheias de tarefas, prazos e responsabilidades, como podemos fazer para encaixar a literatura em nosso cotidiano? A gente prioriza aquilo que é importante e que é a nossa prioridade, né? Prioriza o que é a nossa prioridade. Então, eu acho que pensar o livro como esse exercício, começar a ler, né? Mesmo que eu não tenha tido esse percurso leitor, nunca li, na minha infância eu não li, não tive essa oportunidade, tudo bem. Sempre é tempo para começar, sempre. E aí a gente só começa uma coisa dando início a ela, sendo bem redundante. Então começa com um livro de leitura um pouquinho, sabe, menos densa, com um tema que te atrai mais, que tenha mais a ver com você, sabe? E aí esse tema pode vir também de outras linguagens, por exemplo, filmes que você gosta, né? Então assim, nossa, eu acho que esse livro tem um pouco a ver, tem aventura, tem emoção, ou tem romance, ou tem poesia, como o filme que eu gosto, né? Então acho que associar a outras linguagens também é um bom passo para começar no livro. E começar, a gente só aprende a ler lendo, não tem jeito. E além disso, o livro indica outros livros, que eu adoro, assim, eu adoro livros que eu encontro outros autores dentro dos livros, né? Esse livro aqui, ó, que eu trouxe, chama Um Teste de Resistores, da Marília Garcia, foi indicado pelo Victor Hering para mim. O Victor Hering é um escritor que já faleceu há muito tempo atrás e eu encontrei um livro dele, foi indicado dentro do livro. E ele falou da Marília, eu fui atrás da Marília. Então, assim, os livros, eles indicam outros livros, né? E isso muita gente pode ter passado desapercebido pela Marília ali, mas uma frase que ele citou dela, já falou, nossa, deixa eu ver, nossa, vou ver quem é essa Marília, né? Então, assim, os livros, além de ter esse cunho pessoal, intransferível, né? Ele também tem essa coisa de indicar lugares, indicar pessoas, sabe? Enfim, uma vasta, né, possibilidade, assim. Para mim, ler melhor é ler com sentido. Um sentido que eu tenho, sabe? Então, se eu tô lendo e eu tô vendo sentido nessa leitura, para mim é importante. Agora, é importante também a gente fazer recortes. Porque, na verdade, quando a gente faz uma escolha, a gente está deixando muita coisa para trás, né? E está fazendo essa escolha, esse recorte, isso fala sobre nós, né? Até falei para você, fiz uma listinha aqui de autoras mulheres, né? Tanto na poesia quanto na prosa, que é uma escolha ler mulheres, por exemplo, né? Faz sentido para mim, na minha leitura. Eu li muitos homens e leio também, né? Trouxe aqui uma leitura também, uma literatura indígena, né? Uma poesia indígena, falar dos povos originários, voltando para a resistência. Então, hoje, para mim, o livro ele faz muito sentido quando ele coaduna, sabe, com a realidade, mas trazendo para esse lugar de ampliar o olhar sobre as coisas, sobre o outro,
sobre o humano, sabe? Então, eu acho que é desse jeito. Então, eu te pergunto, leia mais, leia melhor, né? Ou entenda que você não leu melhor, isso vai te fazer ler melhor, né? Então, eu acho que essa percepção do livro é muito importante. Quem me colocou nessa corrida? Acordei e estava aqui, fitando a linha de chegada com medo de me atrasar. Sem perceber, corri, olhando para os lados, prestes a tropeçar. Quem me colocou nessa corrida? Desaperto o passo, olho para o mesmo lado e vejo o que antes não percebi. Todo mundo tem o seu tempo. E mais importante, é saber para onde se quer ir. No final, o que vale é encontrar o seu próprio ritmo de leitura. E sempre ler melhor. Até o próximo Literando!